Fala pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade pública, bloco importantíssimo. Dificilmente você vai ter uma prova de contabilidade pública que não aborde o nosso tema de agora. Vamos falar sobre receitas públicas, né? Então, um tema recorrente em prova, seja atrelada ao orçamento, seja atrelada efetivamente à contabilidade. Dificilmente você vai ver uma questão de prova, né, que não envolva o orçamento. Legal? Aliás, receita pública, né, que é o nosso próximo tópico aqui. Tá? Então a gente vai trazer receita pública, a gente vai dissecar esse assunto para que vocês não errem nenhuma questão em prova. Legal? Vem comigo na tela. Bom, o que são receitas públicas, né? São todos ingressos de valores aos cofres públicos, tá? Tudo que aquilo que entrar de recurso ao cofre público é chamado de receita pública. Podemos dividir em receitas orçamentárias e ingressos extra-orçamentários, porque as receitas públicas, de uma maneira mais efetiva, são aquelas efetivamente orçamentárias, né? Então, as receitas orçamentárias são disponibilidade de recursos financeiros que ingressam durante o exercício financeiro, né, orçamentário, e constituem elemento novo para o patrimônio público. São os ingressos orçamentários, né? Então, ingressam durante o período orçamentário, constitui elemento novo, né, para o patrimônio público. Agora, eu posso também ter os ingressos extra-orçamentários. Quais são as características deles? Não pertence ao orçamento. Não, isso aí é ok. Né? O mais importante, tem caráter temporário. E, obviamente, não entregam a lei orçamentária anual. Por quê? Porque o Estado, né, uma entidade pública, é mera depositária desses recursos. Porque existe uma contrapartida, né? Existe a constituição de passivos exigíveis, né? Ou seja, essa restituição também não está sujeita à autorização legislativa, porque a gente sabe que as receitas públicas e as despesas públicas precisam ser aprovadas, precisam ser autorizadas pelo Poder Legislativo. Então, são ingressos que não integram a lei orçamentária anual, mas o mais importante, tem caráter temporário. Então, a entidade pública vai ter que devolver esse recurso para quem de direito. Depósito em calção, fianças, operação de crédito por antecipação orçamentária, restos a pagar. Ao longo do nosso blog, a gente vai explicar um pouquinho o que significa isso. Legal? Ponto importante. Anderson, eu posso ter uma receita orçamentária, né, arrecadada no exercício orçamentário que não estava prevista no orçamento? Posso. Por quê? Porque as receitas no orçamento, elas são estimadas, né? Agora as despesas são fixadas. Ou seja, eu posso não prever uma receita e arrecadar. Por quê? Se eu não permito arrecadar o que eu não estimei, eu fico limitado e engessado a arrecadar apenas aquilo que eu estava prevendo. Olha que absurdo isso, né? Poxa, vamos imaginar que a arrecadação vai ser 20% maior do que eu previ. Não vou poder arrecadar? Claro que eu posso, né? Então, ou seja, eu posso reconhecer como receita orçamentária, mesmo aquelas receitas que foram arrecadadas, né, mesmo que sejam operações de crédito que não estavam previstas no orçamento, contanto que elas não tenham a natureza de extra-orçamentária. Legal? Beleza? Agora, pontos importantes. Eu falei que, dentre aos ingressos extra-orçamentários, eu tenho lá uma operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Vamos falar muito sobre isso aqui com o passar do tempo, chamada de ARO. E eu tenho a própria operação de crédito, que não tem essa característica de antecipação de receita. Então, ou seja, a operação de crédito é um empréstimo normal que uma empresa faz, uma entidade faz, né? É um contrato de arrendamento que ela faz, né? Ou seja, é um financiamento que ela faz, né? A entrega a captação de recursos através de títulos públicos, por exemplo, né? Não há problema nenhum em relação a isso. Só que essas operações de crédito, elas normalmente precisam de autorização legislativa, né? E elas são consideradas receitas orçamentárias. Essa ARO ao que eu me referi, que está no rol de ingressos extra-orçamentários, ela, na verdade, é uma operação de crédito por antecipação da receita orçamentária. Então, ou seja, eu sei que eu vou arrecadar
tributos ao longo do ano, né? Então, o que acontece? Eu dou como garantia essa receita de tributos e antecipo, né, pegando um recurso do banco. Claro que o banco vai cobrar por isso, né, essa antecipação. Então, como eu antecipo um recurso que vai ocorrer, que é orçamentário, esse recurso que entrou antecipadamente é extra-orçamentário. Porque aí eu vou pagar justamente quando eu arrecadar o tributo aqui, né? Então, esse cara tem caráter temporário. Legal aí, gente? Beleza? Então, não confundir a operação de crédito tradicional com a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, que é a ARO, que a própria banca, né, ela vai ter que colocar essa informação. Legal? Bom, um ponto importante aqui que precisamos saber seria a classificação das receitas orçamentárias, que as extra-orçamentárias, para mim, pouco importam, né? Elas não têm importância para fins de classificação. Agora, eu preciso classificar as receitas orçamentárias, né? Segundo o Manual Técnico Orçamentário. Né? Vou classificar segundo a sua natureza, que é a parte que mais cai em prova. Segundo é o seu indicador de resultado primário. Segundo, a fonte de destinação de recursos. Segundo, a sua esfera orçamentária. Bom, em relação à natureza, eu tenho um macetinho bem legal aqui que a gente chama de coedit. Então, ou seja, eu tenho 5 possíveis tipos de classificação por natureza, né? Então, C de categoria econômica, O de origem, E de espécie, D de desdobramento, T de tipo. Agora, sem dúvida alguma, as 3 primeiras são as mais importantes e as mais cobradas em prova, tá? Então vamos lá. Categoria econômica, né? Ou seja, a receita orçamentária ela pode ter, né, como categoria ser uma receita corrente ou uma receita de capital. Né? O que é uma receita corrente? Né? É uma receita que aumenta, obviamente, as disponibilidades da entidade pública e aumenta o patrimônio líquido. Né? Então, tem um ingresso efetivo ali para os cofres públicos. A receita de capital, em regra geral, embora aumente a disponibilidade do Estado, né, não tem efeito aqui, ó, não tem efeito, vou botar aqui, ó, né, não tem efeito no patrimônio líquido. Por quê? Porque normalmente se constitui de dívidas, de venda de alguns ativos, né? Então, ou seja, não tem um efeito efetivo no patrimônio líquido, porque eu estou me desfazendo de um bem, estou contraindo um passivo, então, mas é uma receita orçamentária, receita de capital. Então, categoria econômica, o coedito C é categoria econômica, legal? Agora, a origem, tanto das receitas correntes quanto das receitas de capital. Então, eu tenho aqui algumas origens de receita corrente. Eu posso ter aqui a origem, né, de uma maneira geral, com impostos, taxas e contribuições de melhoria, né, ou seja, arrecadação de tributos, né, ou seja, IPVA, PTU, né, imposto de renda, né, taxas de iluminação pública, né, taxas de incêndio, né, contribuições de melhoria, né, são aqueles recursos que as pessoas que foram beneficiadas por uma obra, que sofreram valorizações no seu imóvel por alguma obra específica feita pela entidade pública, né? Receitas de contribuições, né? Sejam elas sociais, de intervenção do domínio econômico, ou categorias profissionais, o INSS, por exemplo, PIS, CID, OAB, né? Receitas de contribuições patrimoniais, né? Que resultam de exploração do patrimônio da entidade pública, né? Um aluguel, por exemplo, que é recebido pela entidade pública, um dividendo que é recebido pela entidade pública, né? Por uma participação societária, uma aplicação financeira que gera juros, rendimentos, né? Quando eu faço concessões, né? Permissões de utilização de serviços, né, para outras pessoas, né? Então essas receitas são decorrentes da exploração do patrimônio público. Posso ter receitas agropecuárias, atividades agropecuárias, atividades econômicas, que serão industriais, atividade de prestação de serviços, que de alguma forma a entidade pública presta, né? Pode ser comercial, de transporte, portuário, transferências correntes, recursos recebidos de outras pessoas ou de direito público ou direito privado que tem o objetivo de atender despesas correntes, que a gente já falou sobre as despesas em outro bloco, e outras receitas correntes que não tem nenhuma dessas classificações aqui, né? Ou seja, provenientes de multa, juros de mora, dívida ativa, né? São aqueles recursos que eram para ter sido recebidos em exercício específico e não foram recebidos, restituições, indenizações e outras que não tenham classificação específica. Legal? Beleza?
Origem das receitas de capital, né? Ou seja, aquelas receitas que normalmente não têm um efeito, né, efetivo sobre o patrimônio líquido. Operações de crédito, né, que eu comentei com vocês, que não sejam a aro, né? Ou seja, empréstimos, financiamentos, né, colocação de títulos públicos, né, pela entidade pública, ou seja, eu entra um caixa para a entidade pública, mas eu constituo um passivo, né? Alienação de bens, né? Ou seja, eu estou recebendo um recurso, mas pela venda de um bem, então estou convertendo o bem em espécie, né? Amortização de empréstimos, né? Então, ou seja, são aqueles recursos que eu emprestei para outras entidades, né? Que agora eu estou recebendo de volta o principal, somente o principal, porque os juros são receitas correntes, né? Transferência de capital, recursos financeiros recebidos por outras entidades de direito público ou privado com o objetivo de atender despesas de capital, né? E outras receitas de capital, caso eu não consiga classificar, né, dentre essas quatro, né, receitas anteriores. Legal? Então repare aí que eu já fiz o C de categoria econômica, agora o O de origem das receitas, né? Bom, importante ressaltar que de vez em quando cai em prova é o seguinte: é possível classificar também como receita de capital o superávit do orçamento corrente. Ué, o que é isso aí, Anderson? Bom, se eu tiver um excesso de receita corrente em relação à despesa corrente, eu tenho um superávit de orçamento corrente. Então, obviamente, esse superávit vai ser utilizado para bancar despesas de capital, né? Então, eu posso acabar reclassificando, né, esse superávit como uma receita de capital para atender a uma despesa de capital. Mas reparem que não é um novo recurso, já é um recurso já existente, só estou fazendo uma reclassificação. Legal? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho R$ 150.000 de receitas correntes, 100 mil despesas correntes. Esse superávit pode ser considerado receita de capital. Legal? Bacana? Tá? Um ponto importante que a LRF nos traz é o seguinte, né? Porque que acontece, meus amigos? O ideal dos mundos é que a receita corrente banque as despesas correntes e as receitas de capital banque as despesas de capital. Né? Então, o que acontece aqui? Por que essa reclassificação é importante? Porque, como a operação de crédito, por exemplo, que é uma receita de capital, que normalmente Olá, ela meus serve. amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para dois cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.